Lucas era um entregador do iFood em Biguaçu, uma cidade pequena, mas com uma intensa movimentação noturna. Ele conhecia cada rua, beco e viela, mas, naquela noite, algo parecia diferente. Estava mais escuro do que o normal, e muita neblina havia sobre as ruas, tornando difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. Lucas pegou um pedido de uma pizzaria local e notou que o endereço de entrega ficava em uma parte da cidade que ele raramente visitava, uma área mais isolada e próxima ao antigo cemitério municipal. Enquanto percorria as ruas escuras, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou afastar o mau pressentimento, concentrando-se na entrega. Quando chegou ao destino, viu uma casa velha e mal iluminada, com as janelas cobertas por cortinas pesadas. A casa parecia abandonada, mas Lucas bateu na porta, aguardando que alguém atendesse. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de um cão latindo. De repente, a porta se abriu lentamente, rangendo, mas não havia ninguém ali. Lucas chamou pelo cliente, mas não obteve resposta. Deixou a pizza no chão, ao lado da porta, e se virou para voltar à moto. Porém, antes que pudesse dar o primeiro passo, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente e viu uma figura sombria, de pé na entrada da casa. O homem era alto e magro, com olhos profundos e um sorriso sinistro. "Está com fome?" perguntou o homem, a voz rouca e arrepiante. Lucas engoliu seco, tentando manter a calma. "Só estou fazendo a entrega, senhor. A pizza está aqui", disse ele, apontando para o chão. O homem deu um passo à frente, saindo da sombra da porta, e Lucas viu que seus olhos não tinham pupilas, apenas um vazio escuro. "A pizza não é para mim", disse o homem, "é para você." Antes que Lucas pudesse responder, a porta se fechou com um estrondo e ele ficou sozinho na escuridão. Sentiu uma onda de pânico e correu de volta para sua moto. Ao dar partida, ouviu a voz do homem ecoando na noite: "Você não pode fugir do que está para acontecer." Lucas acelerou pela estrada de volta para o centro da cidade, mas a neblina parecia se tornar mais espessa, e ele tinha a sensação de estar sendo seguido. Olhou pelo retrovisor e viu a figura sombria correndo atrás de sua moto, sem esforço, apesar da velocidade. O medo dominou, e ele aumentou a velocidade, tentando despistar a presença assustadora. Quando finalmente chegou a uma área mais movimentada e iluminada, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Ainda abalado, Lucas fez uma pausa em uma praça próxima para recuperar o fôlego e organizar seus pensamentos. Pegou seu celular para verificar a próxima entrega e viu que havia uma nova mensagem no aplicativo do iFood: "Entrega concluída. Obrigado por aceitar a nossa chamada." O número de telefone era desconhecido e o endereço remetia novamente à casa perto do cemitério. Desesperado, tentou apagar a mensagem, mas o telefone travou, repetindo a mensagem em um loop sem fim. Sentiu a temperatura cair ao seu redor e, ao levantar a cabeça, viu a figura sombria parada na borda da praça, observando com aquele sorriso macabro. Lucas voltou para casa, ainda abalado pelo ocorrido. Decidiu que precisava de uma mudança de ares e optou por fazer entregas em Palhoça, uma cidade próxima. Pensou que, talvez, um novo ambiente pudesse afastar os estranhos eventos da noite anterior. No dia seguinte, já em Palhoça, começou seu turno como de costume, atendendo aos pedidos que surgiam no aplicativo. A rotina familiar lhe trouxe um pouco de conforto, mas o pressentimento de que algo estava errado ainda o incomodava. Após algumas entregas tranquilas, Lucas recebeu um novo pedido. O endereço era desconhecido para ele, mas não hesitou em aceitar, afinal, era parte do trabalho. Pegou a encomenda e seguiu para o local indicado. Ao se aproximar do destino, percebeu que a área era isolada e envolta por uma densa neblina, semelhante à que havia enfrentado na noite anterior. Sentiu um calafrio, mas continuou, determinado a cumprir sua tarefa. Quando finalmente chegou ao endereço, seu coração quase parou. Era a mesma casa velha e mal iluminada de Biguaçu,
com as janelas cobertas por cortinas pesadas. A porta se abriu lentamente, como antes, e o mesmo homem sombrio apareceu na entrada. Lucas congelou de medo, incapaz de compreender como aquilo era possível. Você voltou, disse o homem, com a mesma voz rouca e arrepiante. Achei que não nos veríamos tão cedo. Lucas tentou recuar, mas suas pernas pareciam paralisadas. O homem deu mais um passo à frente, seu sorriso sinistro se alargando. Não pode fugir do seu destino, Lucas, ele disse, enquanto uma sombra parecia crescer ao redor dele, engolindo a luz e trazendo uma escuridão ainda mais intensa. O entregador, sentindo o pânico aumentar, deixou a encomenda cair no chão e virou-se para correr. Mas, antes que pudesse se afastar, o homem estendeu a mão e a porta se fechou com um estrondo. Desesperado, Lucas correu de volta para sua moto, mas, desta vez, ao ligar o motor, ele não conseguia sair do lugar. Era como se uma força invisível o segurasse. Olhou ao redor, em busca de ajuda, mas não havia ninguém nas proximidades. O homem sombrio reapareceu, parado ao lado da moto, observando com aqueles olhos sem vida. Não adianta tentar fugir, Lucas, sussurrou o homem, você foi escolhido. Lucas, suando frio, finalmente conseguiu dar partida na moto e acelerou pela estrada, seu coração batendo descontroladamente. Porém, mesmo com a velocidade, a sensação de estar sendo perseguido não o abandonava. Cada vez que olhava pelo retrovisor, via a figura do homem sombrio, sempre à mesma distância, como se estivesse flutuando. O desespero crescia dentro dele, e ele sabia que precisava encontrar uma forma de escapar daquela entidade aterrorizante. Chegando a uma área mais movimentada de Palhoça, Lucas finalmente se sentiu um pouco mais seguro. Parou em um posto de gasolina, tentando recuperar o fôlego e raciocinar sobre o que estava acontecendo. Pegou o celular para tentar contato com alguém, mas a tela estava tomada pela mesma mensagem que vira na noite anterior, entrega concluída. Obrigado por aceitar a nossa chamada. Sentiu o gelo no estômago, e com muito raiva, jogou o celular no chão até ficar completamente em pedaços, pegou sua moto e foi em alta velocidade até a casa do seu amigo mais próximo, Cláudio. Chegando lá, Cláudio abriu a porta e ele entrou rápido sem pedir licença. Começou a contar tudo ao seu amigo e ambos ficaram com medo que aquele homem o perseguisse até a casa de Cláudio. Os dois decidiram chamar a polícia para investigar o caso, mas algo que eles nunca imaginariam aconteceu. Os policiais que chegaram disseram que não podiam fazer nada a respeito, pois seus antigos colegas que tentaram investigar outro caso com o mesmo homem sombrio tinham sido mortos dentro daquela casa aparentemente abandonada, e a partir desse dia, eles nunca mais investigariam. Não foi fácil ouvir aquilo, nem um pouco, mas ambos decidiram seguir a vida na sorte de não presenciar o que Lucas infelizmente presenciou. Carlos era um entregador do iFood em Gramado, uma cidade turística conhecida por suas paisagens deslumbrantes e clima europeu. Ele adorava seu trabalho, especialmente durante a alta temporada, quando a cidade ficava cheia de visitantes ansiosos por experimentar a culinária local. Em uma noite fria e chuvosa de inverno, Carlos recebeu um pedido para entregar uma sopa em um chalé isolado nas montanhas. O endereço era fora do centro, em uma estrada sinuosa que ele raramente percorria, mas a perspectiva de uma boa gorjeta o motivou a aceitar a entrega. Após pegar a encomenda no restaurante, Carlos colocou seu equipamento de proteção contra a chuva e subiu em sua moto. As ruas de Gramado estavam quase desertas devido ao clima, e ele seguiu pela estrada úmida, observando as luzes das casas e hotéis gradualmente desaparecerem à medida que se afastava do centro. A chuva caía pesada, e a névoa cobria a estrada, dificultando a visão, mas Carlos se manteve determinado. Depois de cerca de 20 minutos, chegou ao endereço indicado, um chalé rústico e aconchegante, rodeado por árvores altas. A luz amarela da varanda estava acesa, lançando um brilho quente na escuridão. Carlos se aproximou e bateu na porta, esperando que o cliente atendesse rapidamente para que pudesse retornar ao centro da cidade. A porta se abriu e uma senhora de meia idade, com um sorriso acolhedor,
o recebeu. Obrigado por vir até aqui com esse tempo horrível, ela disse, pegando a sopa. Entre um pouco para se aquecer, não vou demorar. Carlos hesitou, mas a senhora insistiu. Só um momento, vou pegar uma gorjeta para você. Ele entrou, tirando o capacete e limpando a água do rosto. O chalé era pequeno, mas bem decorado, com uma lareira acesa que emanava um calor reconfortante. A senhora desapareceu em um quarto ao lado, enquanto Carlos esperava na sala de estar, observando as fotos antigas nas paredes e sentindo-se mais tranquilo. De repente, um som de passos pesados ecoou pela casa. Carlos se virou, esperando ver a senhora retornar, mas, em vez disso, um homem alto e forte apareceu na porta, seu rosto inexpressivo e olhos fixos em Carlos. Quem é você? Perguntou o homem, a voz grave e desconfiada. Carlos explicou rapidamente que era um entregador do iFood, ali para entregar a sopa. O homem franziu o senho. Não pedimos nada, ele disse, pegando o telefone e começando a discar um número. Carlos sentiu um calafrio. A senhora que atendeu, e ela pediu, insistiu, tentando compreender a situação. O homem olhou para ele com uma expressão confusa. Minha esposa morreu há 2 anos, disse, a voz baixa e sombria. O silêncio preencheu a sala, e Carlos sentiu o coração disparar. Ele recuou lentamente, murmurando desculpas, e saiu rapidamente do chalé, sentindo o peso da tensão no ar. Montando novamente em sua moto, Carlos acelerou de volta para a cidade, o pensamento martelando em sua mente. Quem era a mulher que ele tinha visto? Por que ela o levaria até aquele chalé? Enquanto descia a estrada sinuosa, sua mente não parava de tentar entender o que havia acontecido. Chegando ao centro de Gramado, Carlos decidiu que precisava de um momento para se recompor. Parou em um posto de gasolina e tomou um gole de água, ainda sentindo a adrenalina correr em suas veias. Enquanto refletia sobre a estranheza da noite, seu celular tocou. Era uma chamada do restaurante onde pegara o pedido. Atendeu rapidamente, curioso para saber se havia algum erro no pedido. Carlos, precisamos falar com você sobre a entrega para o chalé, disse a voz do gerente, soando preocupada. Recebemos uma ligação do cliente reclamando que o pedido nunca chegou. O coração de Carlos disparou novamente. Ele explicou ao gerente o que havia acontecido, descrevendo a senhora que o atendeu e o homem que apareceu depois. O gerente ficou em silêncio por um momento, antes de responder com um tom sério. Carlos, esse chalé está vazio há anos. A família que morava lá se mudou depois de uma tragédia. A senhora que você descreveu, ela morreu em um acidente de carro há 2 anos. Carlos sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira assustadora. Ele desligou o telefone, a mente fervilhando com perguntas sem resposta. Precisava descobrir mais sobre aquela família e o que havia realmente acontecido naquele chalé. Decidido a obter respostas, Carlos dirigiu até uma pequena biblioteca local que ficava aberta até tarde. Na biblioteca, começou a vasculhar os arquivos antigos de jornais e revistas locais. Encontrou artigos sobre a tragédia, um acidente de carro fatal que envolveu a senhora que ele havia visto no chalé. Ela e seu marido eram conhecidos na comunidade, e sua morte havia deixado todos chocados. Mas o mais perturbador foi encontrar uma foto dela, exatamente como ele havia visto naquela noite, com o mesmo sorriso acolhedor. Carlos não sabia o que pensar. Estava em uma situação que desafiava toda a lógica. Continuou lendo e descobriu que o homem, após a morte da esposa, nunca mais foi visto na cidade. Alguns diziam que ele havia enlouquecido de tristeza e se isolado completamente. Outros acreditavam que ele também havia falecido, mas seu corpo nunca fora encontrado. De volta à sua moto, Carlos decidiu que precisava visitar o chalé mais uma vez, durante o dia, para tentar encontrar alguma explicação racional para o que havia experimentado. No entanto, ao chegar lá na manhã seguinte, encontrou o lugar completamente abandonado.
A porta estava trancada e as janelas cobertas de poeira. Não havia sinal de vida, apenas um silêncio inquietante que permeava o ar. Carlos voltou para casa, ainda perturbado pelos eventos da noite anterior. Não podia esquecer o olhar da senhora e a presença intimidadora do homem. Determinado a entender o que havia acontecido, decidiu investigar mais a fundo. No dia seguinte, procurou por moradores antigos da cidade que pudessem conhecer a história do chalé e da família que ali viveu. Ele encontrou Dona Helena, uma senhora idosa que vivia em Gramado há mais de 50 anos. Dona Helena era conhecida por ser uma enciclopédia viva das histórias locais. Carlos se apresentou e, após contar brevemente o ocorrido, perguntou se ela sabia algo sobre a família do chalé. Dona Helena suspirou profundamente e começou a contar uma história sombria. Aquela família era muito querida por todos, começou ela. A senhora que você viu, Dona Marta, era uma mulher adorável, sempre disposta a ajudar os outros. Mas houve um acidente terrível, e ela morreu enquanto voltava para casa em uma noite chuvosa, exatamente como a que você descreveu. Seu marido, Sr. Eduardo, ficou arrasado. Eles não tinham filhos, e ele nunca se recuperou da perda. Dizem que ele desapareceu logo após o funeral de Marta. Carlos escutava atentamente, sentindo a conexão entre os eventos de forma quase tangível. Dona Helena, o chalé está abandonado agora, mas pareceu tão real na noite passada. O homem que vi lá parecia vivo, mas a senhora disse que ele desapareceu. Dona Helena olhou profundamente nos olhos de Carlos. Há muitas coisas que não podemos explicar, meu jovem. Alguns dizem que o amor de Eduardo por Marta era tão forte que seu espírito nunca deixou aquele lugar. Talvez ele ainda esteja procurando por ela, perdido entre nosso mundo e o outro. E você, por alguma razão, foi testemunha disso. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Dona Helena ecoavam em sua mente enquanto ele se despedia e voltava para sua moto. Precisava fazer outra visita ao chalé, agora armado com conhecimento da história trágica que envolvia aquela família. A estrada sinuosa parecia ainda mais sombria à luz do dia, mas ele estava determinado. Ao chegar ao chalé, Carlos notou algo que havia passado despercebido na noite anterior, uma pequena lápide ao lado da casa, coberta de musgo e parcialmente oculta pela vegetação. Ajoelhou-se e limpou a superfície, revelando o nome de Marta e uma inscrição que dizia, para sempre em nossos corações. Sentiu uma onda de emoção ao perceber que aquele lugar era mais do que apenas uma casa, era um memorial para um amor perdido. De repente, uma brisa suave soprou, e Carlos sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se lentamente e viu a figura de Marta, sorrindo gentilmente, como se estivesse agradecendo por ele ter vindo. Atrás dela, a figura sombria de Eduardo apareceu, mas desta vez, ele não parecia ameaçador. Seus olhos tristes pareciam encontrar paz ao ver Marta. Carlos sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto assistia à cena. Os espíritos dos amantes finalmente se encontraram, e a presença deles gradualmente se desvanecia na brisa. Ele ficou ali, ajoelhado ao lado da lápide, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Sabia que, de alguma forma, havia ajudado a reunir aquelas almas perdidas. Quando se levantou para partir, Carlos sentiu um peso ser tirado de seus ombros. A viagem de volta para a cidade foi tranquila, e ele se sentiu diferente, como se tivesse cumprido uma missão importante. Ao retomar suas entregas no iFood, nunca mais encontrou algo tão sobrenatural, mas sempre carregaria consigo a lembrança daquela noite inesquecível em Gramado, um mistério que o fez acreditar que, às vezes, o amor pode transcender até mesmo a morte. Emanuel era um entregador de sushi em uma renomada casa de culinária japonesa no coração de São Paulo. Adorava seu trabalho, especialmente as noites agitadas de sexta-feira, quando a cidade infestava de vida.
O restaurante onde trabalhava era famoso pela qualidade de seus pratos, e Emanuel conhecia todos os melhores atalhos para garantir que as entregas chegassem frescas e rápidas. Em uma noite chuvosa, Emanuel recebeu um pedido para um endereço que nunca tinha visto antes. Ficava em um bairro afastado, uma área residencial que ele raramente visitava. O pedido era grande e sofisticado, com uma variedade de sushi e sashimi que indicava que o cliente tinha um paladar refinado. Pegou a encomenda, verificou o endereço e partiu, desafiando a chuva que tornava as ruas ainda mais complicadas de navegar. Após cerca de 40 minutos enfrentando o trânsito e a chuva, Emanuel finalmente chegou ao destino. Era uma casa grande e elegante, cercada por um jardim bem cuidado. A casa, no entanto, parecia estranhamente apagada, sem luzes acesas, exceto por uma única lâmpada na varanda. Ele subiu os degraus, tocou a campainha e esperou, olhando ao redor, sentindo a chuva escorrer pelo capuz de sua jaqueta. A porta se abriu e uma mulher de meia idade, com uma expressão serena, apareceu. "Boa noite, senhor", disse Emanuel, entregando a encomenda. "Seu pedido chegou." A mulher sorriu suavemente e o convidou a entrar enquanto procurava a carteira. Emanuel hesitou, mas aceitou o convite, entrando no hall de entrada da casa. O interior era luxuoso, com decoração minimalista e elegante, mas algo parecia estranho. Não havia som algum, nem o usual burburinho de uma casa habitada. Enquanto esperava, observou um quadro na parede. Era uma pintura de uma família, um casal e uma menina pequena, todos sorrindo alegremente. A mulher voltou, entregou o pagamento e uma gorjeta generosa, agradecendo pelo serviço. Emanuel, intrigado, não conseguiu deixar de perguntar: "É uma bela casa. A pintura da família é linda. Vocês moram aqui há muito tempo?" A mulher parou por um momento, o sorriso desaparecendo de seu rosto. "Obrigado", disse ela, a voz agora tingida de tristeza. "A casa tem sido nossa há anos. Minha filha adorava sushi. Hoje seria seu aniversário." Emanuel sentiu um aperto no coração. "Sinto muito", disse ele, genuinamente. "Espero que a comida traga boas lembranças." A mulher assentiu, e Emanuel se despediu, sentindo o peso da história que ela carregava. De volta à sua moto, a chuva parecia ter diminuído, mas o sentimento de melancolia o acompanhava. Continuou com suas entregas, tentando afastar os pensamentos tristes. Porém, ao retornar ao restaurante para pegar outro pedido, o gerente o chamou. "Emanuel, tenho uma ligação para você", disse ele, entregando o telefone. Emanuel atendeu, confuso. "Emanuel, é sobre a entrega que você fez agora há pouco", disse a voz do outro lado. "Recebemos uma ligação de agradecimento, mas há um problema." O coração de Emanuel acelerou. "Qual problema?", perguntou, nervoso. "A casa para onde você entregou o sushi está vazia há anos", disse o gerente, a voz séria. "A família que morava lá se mudou após a morte da filha em um acidente. Eles ligaram para dizer que alguém está usando o endereço deles." Emanuel ficou paralisado, as palavras ecoando em sua mente. Ele havia visto a mulher, falado com ela, entregado sushi. Determinado a entender o que havia acontecido, Emanuel voltou ao endereço naquela noite. A casa estava escura, silenciosa, sem sinais de vida. Subiu os degraus novamente, tocou a campainha, mas ninguém atendeu. A chuva voltou a cair, e ele sentiu um arrepio. Observou o jardim e notou uma pequena placa de metal parcialmente enterrada. Ajoelhou-se e limpou a lama, revelando uma inscrição em memória de nossa amada filha. Emanuel se levantou, sentindo uma mistura de tristeza e mistério. Não conseguia explicar o que havia acontecido, mas sabia que aquela entrega não era como as outras. Enquanto voltava para sua moto, a chuva voltou a cair mais forte, e ele olhou uma última vez para casa antes de partir. No caminho de volta ao restaurante, ele não parava de pensar na mulher e na tragédia que ela havia mencionado.
Chegando ao restaurante, Emanuel ainda estava voltado para os próprios pensamentos. O gerente notou sua expressão e perguntou se ele estava bem. Emanuel hesitou por um momento, depois decidiu compartilhar o que havia acontecido. O gerente ouviu atentamente, sua expressão ficando cada vez mais séria. Emanuel, já ouvimos histórias sobre aquela casa antes, disse ele. Há relatos de outros entregadores que também tiveram experiências estranhas lá. Acreditamos que o espírito da família, ou pelo menos da mãe, ainda está ligado ao lugar. Emanuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de ter tido uma experiência sobrenatural era difícil de aceitar, mas a realidade dos eventos que presenciou era inegável. Decidiu que precisava saber mais sobre a história daquela família. No dia seguinte, foi até a biblioteca local para pesquisar nos arquivos de jornais antigos. Com a ajuda de um bibliotecário, encontrou uma série de artigos sobre o acidente que levou à morte da filha. A menina, chamada Sofia, tinha apenas 8 anos quando foi atropelada por um motorista bêbado enquanto brincava no jardim da frente. A tragédia devastou a família, e a mãe, Marta, entrou em uma profunda depressão. Após a morte de Sofia, o pai decidiu se mudar, incapaz de suportar a dor de permanecer na casa cheia de memórias. Marta, no entanto, não conseguiu deixar o local, e relatos indicavam que ela havia falecido de tristeza pouco tempo depois. Emanuel sentiu um peso no coração ao ler sobre a vida de Sofia e a dor de sua família. Compreendeu que a presença que sentirá na casa era um reflexo do amor e do luto que ainda permeavam aquele lugar. Decidiu que queria fazer algo em memória de Sofia. Voltou ao restaurante e conversou com o dono, sugerindo que fizessem uma doação anual para uma instituição de caridade local em nome da menina. O dono, tocado pela história e pela experiência de Emanuel, concordou. Decidiram organizar um evento beneficente, arrecadando fundos para ajudar crianças carentes e conscientizar sobre os perigos da bebida ao volante. A notícia se espalhou rapidamente, e a comunidade local mostrou um apoio incrível. O evento não só arrecadou uma quantia significativa, mas também trouxe um senso de unidade e propósito à cidade. Na noite do evento, Emanuel fez uma entrega especial para a casa onde Sofia havia vivido. Deixou um arranjo de flores e uma lanterna acesa na varanda, como um sinal de respeito e lembrança. Enquanto se afastava, sentiu uma brisa suave e quente, como se a própria Sofia estivesse agradecendo por seu gesto. A partir daquele dia, Emanuel continuou a fazer suas entregas com uma nova perspectiva. Cada pedido era uma oportunidade de conectar-se com as pessoas e suas histórias. E, embora nunca mais tenha visto a mulher do chalé novamente, ele sabia que havia feito a diferença, trazendo um pouco de paz a um lugar marcado pela dor. A experiência o marcou profundamente, ensinando-lhe que, mesmo nas tarefas mais mundanas, existe a possibilidade de tocar vidas e honrar memórias. E assim, ele seguiu em frente, um entregador de sushi com uma missão maior, determinado a fazer de cada entrega uma oportunidade de espalhar bondade e compaixão. Ana era uma entregadora de lanches em Belo Horizonte, conhecida por sua eficiência e simpatia. Trabalhando para um pequeno bistrô no centro da cidade, ela adorava conhecer diferentes bairros e interagir com os clientes. Em uma sexta-feira à noite, que prometia ser uma das mais movimentadas, Ana recebeu um pedido incomum. O endereço de entrega era um prédio antigo no bairro de Santa Teresa, conhecido por suas ruas arborizadas e arquitetura charmosa. Ao chegar ao bistrô, Ana pegou a encomenda a uma variedade de lanches gourmet, incluindo sanduíches artesanais e sobremesas caseiras. O pedido era grande, indicando uma pequena festa ou reunião. Colocou tudo cuidadosamente em sua mochila térmica e partiu, aproveitando o vento fresco da noite. Santa Teresa era um bairro que Ana gostava de visitar, com suas ruas tranquilas e casas antigas. No entanto, o prédio para onde estava indo tinha uma reputação diferente. Diziam que era assombrado, com histórias de eventos inexplicáveis e aparições.
Ana nunca tinha dado muito crédito a essas histórias, mas à medida que se aproximava, não pôde deixar de sentir um leve arrepio. Ao chegar, encontrou o prédio parcialmente iluminado, com uma arquitetura que lembrava os tempos coloniais. Subiu os degraus e tocou a campainha do apartamento indicado. Esperou alguns momentos antes de ouvir passos suaves se aproximando. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher idosa com um sorriso gentil. "Boa noite, senhorita", disse a mulher. "Obrigada por trazer os lanches." Ana sorriu de volta. "Boa noite. Aqui está seu pedido", disse, entregando a encomenda. A mulher convidou Ana para entrar enquanto ela pegava o dinheiro. "Vou pegar o pagamento." "Por favor, entre e se acomode um pouco", disse a senhora, desaparecendo por um corredor. Ana entrou no apartamento, sentindo uma atmosfera aconchegante e antiga. A sala de estar era decorada com móveis de madeira escura e fotos em preto e branco nas paredes. Curiosa, Ana começou a observar as fotos. Eram imagens de uma família feliz, tiradas em várias épocas. Uma foto em particular chamou sua atenção, um casal jovem com duas crianças pequenas, todos sorrindo em frente ao mesmo prédio. A mulher retornou com o pagamento e uma gorjeta generosa. "Desculpe pela demora. Espero que tenha tido uma boa viagem até aqui", disse ela. Ana agradeceu e se preparava para sair quando a senhora a deteve. "Espere um momento", disse a mulher, com um tom de voz mais sério. "Essas fotos nas paredes são de minha família. Este prédio tem muitas histórias. Alguns dizem que podem sentir a presença daqueles que já partiram." Ana sentiu um arrepio, mas manteve a calma. "É um lugar muito bonito", respondeu ela, tentando ser cortês. A senhora sorriu tristemente. "Sim, tem sua beleza e suas memórias. A última foto que você viu foi tirada há muitos anos. Meu marido e meus filhos e eles se foram em um acidente trágico. Desde então, tenho vivido sozinha aqui, mas nunca realmente sozinha, se entende o que quero dizer." Ana assentiu, sentindo uma mistura de tristeza e curiosidade. "Lamento muito", disse ela. "Deve ser difícil." A mulher olhou profundamente nos olhos de Ana. "A vida tem suas maneiras de nos ensinar a lidar com a dor. E às vezes, aqueles que amamos nunca realmente nos deixam. Eles permanecem em nossos corações, em alguns casos, em lugares como este." Ana se despediu, prometendo a si mesma que voltaria a visitar a senhora sempre que tivesse uma entrega na área. Enquanto descia as escadas do prédio, sentiu uma brisa suave e uma sensação de tranquilidade. Voltou ao bistrô, refletindo sobre a noite e a história que havia acabado de ouvir. Nas semanas seguintes, Ana fez várias entregas ao mesmo endereço, cada vez se sentindo mais próxima da senhora. Elas compartilhavam histórias, risadas e até algumas lágrimas. Ana aprendeu que, além de entregar lanches, ela estava levando um pouco de conforto e companhia a alguém que precisava. Ana continuou fazendo entregas ao mesmo endereço por algumas semanas, cada vez se sentindo mais próxima da senhora. Elas compartilhavam histórias, risadas e até algumas lágrimas. Ana aprendeu que, além de entregar lanches, ela estava levando um pouco de conforto e companhia a alguém que precisava. No entanto, com o aumento das demandas de trabalho e a rotina cada vez mais corrida, Ana começou a ter menos tempo para visitar a senhora. Aos poucos, as visitas se tornaram mais esporádicas, até que pararam completamente. Um mês depois de sua última visita, Ana começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua vida. Primeiramente, eram pequenas coincidências, objetos mudavam de lugar em sua casa, e ela frequentemente tinha a sensação de estar sendo observada. Certa noite, enquanto dormia, acordou com um sussurro suave em seu ouvido, mas não havia ninguém no quarto. Convencida de que estava apenas cansada e estressada, Ana tentou ignorar esses incidentes. No entanto, as ocorrências estranhas começaram a se intensificar. As luzes piscavam sem motivo,
e o rádio ligava sozinho, sempre sintonizado em uma estação que tocava músicas antigas. Ana começou a sentir um frio inexplicável em certas partes de sua casa, e portas que ela tinha certeza de ter trancado estavam misteriosamente abertas. Uma noite, ao voltar de uma longa jornada de entregas, encontrou um dos lanches que havia entregue à senhora misteriosamente colocado em sua mesa de jantar. Apavorada, Ana decidiu voltar ao prédio antigo em Santa Teresa para confrontar a senhora. Quando chegou, o prédio parecia mais sombrio do que nunca. A chuva caía pesada, e as janelas estavam escuras. Ana subiu as escadas, sentindo o peso do medo a cada passo. Tocou a campainha do apartamento da senhora, mas ninguém atendeu. Decidiu empurrar a porta, que estava entreaberta. Dentro do apartamento, o ar estava gelado e pesado. As fotos nas paredes pareciam observar Ana enquanto ela caminhava pelo corredor escuro. Dona Marta, chamou, a voz tremendo. Não houve resposta. Continuou andando até a sala de estar, onde encontrou a senhora sentada em uma cadeira, olhando fixamente para um retrato de família. Dona Marta, Ana começou, eu sinto muito por não ter vindo mais vezes, mas coisas estranhas têm acontecido comigo. Estou aqui para entender o que está acontecendo. A senhora se virou lentamente, seus olhos agora sombrios e cheios de ressentimento. Você me abandonou, Ana, disse ela com uma voz que parecia vir de um lugar distante. Eu pensei que você fosse minha amiga, mas você me deixou sozinha novamente. Ana tentou explicar, mas a senhora levantou a mão, interrompendo-a. Você não entende o que é viver com essa dor, essa solidão. E agora, você também vai sentir o que é ser esquecida. Ana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. De repente, a atmosfera da sala mudou drasticamente. As luzes piscavam, sombras se moviam nas paredes, e a sensação de pânico se intensificou. Correndo em direção à porta, Ana sentiu uma força invisível tentar segurá-la. Ela lutou contra o medo, empurrando a porta e escapando do apartamento. Desceu as escadas o mais rápido que pôde, com a sensação de que algo ou alguém estava bem atrás dela. Chegou à rua e correu até sua moto, sem olhar para trás. Partiu rapidamente, o coração batendo descontroladamente. Nos dias seguintes, Ana tentou encontrar uma explicação racional para os eventos que ocorreram, mas nada fazia sentido. Ela decidiu procurar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Contou sua história a ele, que ouviu atentamente e concordou em ajudar. Juntos, eles voltaram ao prédio de Santa Teresa, agora armados com equipamentos para detectar qualquer atividade sobrenatural. Ao entrar novamente no apartamento da senhora, encontraram-no vazio e frio, como se ninguém tivesse vivido lá por anos. O especialista conduziu uma série de testes, confirmando que havia uma presença espiritual perturbada. Ela está presa aqui por sua dor e solidão, disse ele a Ana. Precisamos ajudá-la a encontrar a paz. Realizaram um ritual para liberar a alma da senhora, oferecendo preces e luz para guiá-la. Ana sentiu um peso ser levantado de seus ombros enquanto o apartamento parecia clarear e aquecer. Quando o ritual terminou, soube que a senhora finalmente encontrara descanso. De volta à sua rotina, Ana nunca mais foi perturbada por eventos sobrenaturais. No entanto, a experiência mudou profundamente. Aprendeu o valor da presença e do cuidado com os outros, prometendo a si mesma nunca mais deixar alguém se sentir tão sozinho. E, de certa forma, sentiu que havia finalmente ajudado a senhora a encontrar a paz que tanto buscava. João era um entregador de lanches em uma movimentada cidade do interior. Seu dia começava cedo e terminava tarde, mas ele amava a liberdade que seu trabalho lhe proporcionava. Em uma sexta-feira, enquanto verificava os pedidos da noite, notou um endereço repetido.
Era o terceiro pedido da semana para um apartamento no centro da cidade, feito por uma cliente chamada Clara. Curioso sobre a cliente frequente, ele se preparou para a entrega, tentando não pensar muito sobre o motivo de seu interesse repentino. Ao chegar ao prédio, subiu as escadas rapidamente e tocou a campainha. A porta se abriu e revelou Clara, uma mulher de cabelos cacheados e sorriso acolhedor. "Boa noite, João", disse ela, lembrando seu nome da última entrega. "Que bom te ver novamente." João sentiu seu coração acelerar um pouco. "Boa noite, Clara. Aqui está seu pedido", respondeu, entregando o pacote. Clara aceitou a entrega e convidou o João para entrar por um momento enquanto procurava pelo dinheiro. João, surpreso pelo convite, entrou no apartamento, que era pequeno, mas decorado com bom gosto. Havia quadros de viagens nas paredes e plantas espalhadas pelos cantos, dando uma sensação de aconchego e tranquilidade. "Você mora aqui há muito tempo?", perguntou João, tentando iniciar uma conversa enquanto Clara procurava pela carteira. "Sim, faz alguns anos. Trabalho como ilustradora freelancer, então acabo ficando muito em casa. Às vezes, encomendar comida é mais fácil do que cozinhar", disse ela com um sorriso tímido. Nos dias seguintes, João não conseguia parar de pensar em Clara. Ele se pegava esperando que ela fizesse um novo pedido, ansioso para poder vê-la novamente. Finalmente, uma semana depois, o pedido apareceu. João pegou o pacote e saiu apressado, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Quando chegou ao prédio de Clara, sentiu seu coração bater mais forte. Subiu as escadas com passos rápidos e tocou a campainha. Desta vez, Clara o recebeu com um sorriso ainda mais caloroso. "João, que bom te ver novamente. Você está com um bom tempo de entrega, hein?", brincou ela. João riu e entregou o pedido. "Faço o meu melhor." "Você é uma cliente importante", respondeu ele, tentando não soar muito ansioso. Clara convidou o João para entrar novamente, e desta vez, ele aceitou com mais confiança. Enquanto Clara organizava os lanches na mesa, João observava as ilustrações espalhadas pelo apartamento. "Você tem um talento incrível", disse ele, genuinamente impressionado. Clara agradeceu, explicando que seu trabalho a mantinha ocupada, mas que ela adorava o que fazia. A conversa fluiu naturalmente, e João se sentiu mais à vontade do que nunca. Ele falou sobre seu trabalho, as histórias engraçadas de suas entregas e até compartilhou alguns de seus sonhos e ambições. Os pedidos de Clara se tornaram mais frequentes, e cada entrega era uma nova oportunidade para eles passarem tempo juntos. Conversavam por horas, riam e descobriam interesses comuns. João percebeu que estava se apaixonando por Clara, e cada vez mais, sentia que os sentimentos eram recíprocos. Um dia, durante uma entrega, Clara o surpreendeu com um convite especial. "João, você já fez tanto por mim com essas entregas e companhia. Gostaria de jantar aqui comigo, como agradecimento." João aceitou o convite, o coração batendo acelerado. Chegou ao apartamento de Clara naquela noite com uma garrafa de vinho, ansioso e esperançoso. O jantar foi perfeito. Eles riram, conversaram e compartilharam histórias pessoais. A química entre eles era inegável. Após o jantar, sentaram-se no sofá, onde Clara mostrou mais de suas ilustrações e contou histórias de suas viagens. Quando a noite chegou ao fim, João sentiu que era o momento certo. "Clara, eu preciso te dizer uma coisa", começou ele, nervoso. "Desde a primeira vez que te vi, senti algo especial. E, quanto mais nos conhecemos, mais eu percebo que estou apaixonado por você." Clara olhou para ele com olhos brilhantes e um sorriso suave. "João, eu sinto mesmo. Você trouxe tanta alegria e companhia para a minha vida. Também estou apaixonada por você." Eles se beijaram, selando o início de um relacionamento que parecia destinado a acontecer. A partir daquele dia,
João e Clara passaram a dividir não apenas lanches e conversas, mas também sonhos e planos para o futuro. O amor deles cresceu com o tempo, fortalecendo-se a cada momento compartilhado. No entanto, com o passar das semanas, João começou a notar comportamentos estranhos em Clara. O que antes era uma presença calorosa e acolhedora, começou a se transformar em algo mais sombrio. Certo dia, ao chegar no apartamento dela, encontrou Clara sentada no chão, desenhando obsessivamente o mesmo rosto repetidamente, os olhos fixos na folha. João tentou conversar, mas Clara apenas murmurou palavras desconexas, sem tirar os olhos do papel. Naquela noite, quando João estava prestes a ir embora, Clara segurou seu braço com força, os olhos cheios de uma intensidade perturbadora. Você nunca vai me deixar, não é, João? A pergunta, embora formulada com um tom suave, tinha um peso ameaçador. Claro que não, Clara, respondeu ele, tentando acalmar a situação. Mas, por dentro, ele sentia um calafrio. As atitudes estranhas de Clara continuaram. Em outra visita, João notou que todas as ilustrações nas paredes tinham sido alteradas. Os rostos nos desenhos estavam agora distorcidos, com expressões de dor e medo. Quando ele perguntou sobre isso, Clara apenas sorriu e disse que estava explorando novos temas. Os telefonemas incessantes começaram logo depois. Clara ligava para João a qualquer hora do dia e da noite, exigindo saber onde ele estava e com quem estava falando. Se ele não atendia imediatamente, ela deixava dezenas de mensagens de voz, sua voz alternando entre súplicas e ameaças. João começou a se sentir sufocado, mas não sabia como confrontá-la sem desencadear uma reação ainda mais agressiva. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo de trabalho, João chegou em casa e encontrou Clara esperando na frente de seu prédio. Eu senti sua falta, disse ela, com um olhar vidrado. Precisamos conversar. Ele tentou explicar que estava cansado e precisava descansar, mas Clara insistiu, agarrando seu braço com força. Você não pode me evitar, João. Eu não vou deixar. Preocupado, João decidiu procurar ajuda. Conversou com um amigo próximo, que sugeriu que ele procurasse um profissional. João começou a ver um terapeuta, que o ajudou a entender que o comportamento de Clara era perigoso e que ele precisava se afastar. Decidido a terminar o relacionamento, João marcou um encontro com Clara em um café movimentado, esperando que um local público a impedisse de reagir violentamente. No dia do encontro, Clara chegou ao café com uma expressão que misturava raiva e tristeza. O que está acontecendo, João? Perguntou ela, a voz tremendo. João explicou calmamente que precisava de espaço e que o relacionamento deles não estava funcionando. Clara, inicialmente em choque, começou a chorar, mas logo suas lágrimas se transformaram em um olhar gelado. Você acha que pode me abandonar assim? Você não entende, João. Nós estamos destinados a ficar juntos. Eu não vou deixar você ir. João sentiu o sangue gelar. Terminou a conversa rapidamente e saiu do café, sentindo os olhos de Clara queimando em suas costas. Nos dias seguintes, João tentou evitar Clara ao máximo, mudando sua rotina e evitando lugares que sabia que ela frequentava. No entanto, Clara não desistiu. Ela começou a aparecer inesperadamente em lugares onde João estava trabalhando, sempre com o mesmo olhar ameaçador. Uma noite, João chegou em casa e encontrou sua porta entreaberta. Entrou cautelosamente e encontrou o apartamento revirado. Clara estava lá, sentada em seu sofá, segurando uma faca. Você não pode fugir de mim, João. Nós pertencemos um ao outro, disse ela, levantando-se lentamente. João tentou manter a calma, falando suavemente para tentar desarmar a situação. Clara, precisamos de ajuda. Isso não está certo. Vamos procurar ajuda juntos, sugeriu ele, dando um passo para trás. Clara riu, um som que fez a espinha de João gelar. Não, João. A única ajuda que precisamos é estarmos juntos, para sempre.
Uma noite, João chegou em casa e encontrou sua porta entreaberta. Entrou cautelosamente e encontrou o apartamento revirado. Clara estava lá, sentada em seu sofá, segurando uma faca. Você não pode fugir de mim, João. Nós pertencemos um ao outro, disse ela, levantando-se lentamente. João tentou manter a calma, falando suavemente para tentar desarmar a situação. Clara, precisamos de ajuda. Isso não está certo. Vamos procurar ajuda juntos, sugeriu ele, dando um passo para trás. Clara riu, um som que fez a espinha de João gelar. Não, João. A única ajuda que precisamos é estarmos juntos, para sempre. De repente, Clara avançou com a faca, e João teve que desviar rapidamente para evitar ser ferido. Ela estava fora de controle, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Você nunca vai me deixar, gritava ela, enquanto atacava com a faca e jogava tudo o que encontrava pela frente em direção a João. Desesperado, João tentou se defender, usando as mãos e os móveis para se proteger. Em um momento de pura sobrevivência, pegou uma lâmpada pesada de mesa e, quando Clara investiu novamente, ele a golpeou na cabeça com toda a força. Clara caiu no chão, a faca deslizando de sua mão. João ficou parado, ofegante, observando Clara imóvel no chão. Uma sensação de horror e incredulidade tomou conta dele quando percebeu que a havia matado. A lâmpada estava agora manchada de sangue, e a cena parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Seu corpo tremia enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. Com mãos trêmulas, ligou para a polícia, tentando explicar a situação da maneira mais clara possível. Quando as autoridades chegaram, João estava em estado de choque. Eles o levaram para a delegacia para prestar depoimento, e o corpo de Clara foi removido do apartamento. A investigação revelou-se mais complicada do que João imaginava. Sem provas concretas dos problemas mentais de Clara e sem testemunhas para corroborar sua versão, ele foi preso, acusado de homicídio. Durante o julgamento, os advogados de Clara pintaram um quadro diferente, descrevendo-a como uma mulher amável e equilibrada, o que fez com que a defesa de João parecesse fraca e sem fundamento. João foi condenado e enviado à prisão, onde passou os primeiros dias em completo desespero. A realidade da prisão era dura e implacável, e ele se via constantemente questionando como sua vida havia chegado àquele ponto. Durante 6 meses, João viveu em um estado de tormento, lidando com a culpa pelo que aconteceu e a injustiça de sua situação. Dentro da prisão, João tentou manter a esperança. Recebia visitas esporádicas de amigos e familiares, que lhe davam forças para continuar. Enquanto estava lá, ele conheceu outros presos que, apesar de suas próprias histórias difíceis, ofereciam solidariedade e apoio. Essa nova rede de amizades o ajudou a manter a sanidade e a esperança de que a verdade, um dia, seria revelada. 6 meses depois, uma reviravolta inesperada ocorreu. Um dos amigos de João, decidido a provar sua inocência, encontrou um diário escondido de Clara enquanto ajudava a família dela a arrumar o apartamento. O diário estava repleto de relatos perturbadores sobre suas lutas mentais, obsessões e, mais importante, suas fixações doentias sobre João. O amigo imediatamente entregou o diário às autoridades, que reabriram o caso. Com essa nova evidência, o advogado de João conseguiu solicitar uma nova audiência. O diário de Clara forneceu provas irrefutáveis de seu estado mental instável e das ameaças que ela representava para João. Na nova audiência, os juízes revisaram o caso com atenção, e a defesa de João finalmente teve a chance de apresentar um quadro completo dos eventos que levaram à tragédia. Após uma revisão minuciosa, João foi declarado inocente e liberado da prisão. Ao sair, sentiu uma mistura de alívio e dor. Sua vida havia mudado irrevogavelmente, mas agora tinha a chance de reconstruir. Os 6 meses na prisão deixaram marcas profundas, mas também lhe deram uma nova perspectiva sobre a vida e a resiliência humana. Determinou-se a começar de novo, mas com cautela.
Voltou ao trabalho de entregador, mas agora com um coração mais guardado e uma mente mais vigilante. João sabia que a vida nunca seria fácil, mas estava decidido a seguir em frente, com a esperança de que, apesar das cicatrizes, ele pudesse encontrar paz, e eventualmente, a felicidade novamente. Mateus era um jovem de 22 anos que estava desesperado para encontrar um emprego. Após meses de procura sem sucesso, finalmente encontrou uma vaga como entregador em uma empresa de alimentos chamada Delícias Divinas. A empresa parecia prosperar, com uma reputação impecável e excelentes avaliações de funcionários. Mateus mal podia acreditar em sua sorte quando foi contratado imediatamente após a entrevista. No primeiro dia de trabalho, foi recebido calorosamente por seus colegas e pelo gerente, Sr. Almeida. Tudo parecia perfeito. O ambiente de trabalho era acolhedor, os benefícios eram excelentes, e a carga horária era justa. No entanto, Mateus não pôde deixar de notar algo estranho nos olhos de seus colegas, um brilho vazio e desconcertante. No entanto, ele atribuiu isso ao cansaço do trabalho. Os dias passaram e Mateus se adaptou rapidamente à rotina. Ele fazia suas entregas e retornava ao armazém, onde sempre era oferecido um suco energético especial que todos os funcionários bebiam religiosamente. O suco era de um sabor agradável, mas Mateus começou a notar que, após consumi-lo, sentia-se estranho, como se estivesse ligeiramente entorpecido. Ele perguntou a um colega sobre isso, mas recebeu uma resposta vaga e indiferente. Uma noite, após o expediente, Mateus decidiu investigar o que estava acontecendo. Ele fingiu beber o suco e observou seus colegas. Todos pareciam entrar em um estado quase robótico após consumi-lo, obedecendo ordens sem questionar e movendo-se de maneira mecânica. Mateus começou a ficar assustado. Ele sabia que algo terrivelmente errado estava acontecendo na Delícias Divinas. Determinado a descobrir a verdade, Mateus se escondeu no armazém após o horário de trabalho. Enquanto observava, viu o Sr. Almeida e outros supervisores retirarem os funcionários um por um, levando-os para uma sala trancada nos fundos do armazém. A curiosidade e o medo aumentavam dentro dele. Mateus esperou até que todos os supervisores estivessem ocupados e então se esgueirou pela porta trancada. O que ele encontrou do outro lado o horrorizou. A sala estava cheia de equipamentos médicos e monitores. Vários funcionários estavam deitados em maçãs, conectados a máquinas que administravam substâncias desconhecidas em seus corpos. Mateus reconheceu alguns dos seus colegas que, como ele, haviam começado recentemente. Seus olhares vidrados e suas expressões vazias mostravam que estavam completamente sob o controle da empresa. Antes que pudesse reagir, Mateus ouviu passos atrás dele. O Sr. Almeida estava parado na porta, um sorriso frio no rosto. Eu sabia que você era curioso, Mateus. Não deveria ter feito isso, disse ele calmamente. Mateus tentou correr, mas sentiu uma picada aguda em seu pescoço. Uma injeção. Sua visão começou a escurecer e ele desabou no chão, perdendo a consciência. Quando Mateus acordou, estava em uma das maçãs, preso e conectado às máquinas. Sua mente estava turva, e ele lutava para manter os pensamentos claros. Sr. Almeida apareceu ao seu lado, ajustando os monitores. Você será um excelente funcionário, Mateus. Não se preocupe. Em breve, não terá mais preocupações, dúvidas ou desejos. Será parte da nossa família, para sempre, disse ele com uma voz tranquilizadora e fria. Mateus tentou lutar contra o efeito dos medicamentos, mas sua força de vontade estava se esvaindo. Ele podia sentir sua mente sendo dominada, seus pensamentos se dissipando. A última coisa que viu antes de sucumbir completamente foi o sorriso sinistro do Sr. Almeida e o brilho vazio nos olhos de seus colegas, que agora pareciam estar aceitando seu destino sem resistência. A Delícias Divinas continuou a prosperar, atraindo mais jovens desesperados por um emprego.
Ninguém do lado de fora sabia o que realmente acontecia dentro daquela empresa aparentemente perfeita. E assim, Mateus, como tantos outros antes dele, tornou-se mais um funcionário obediente dopado, aprisionado em uma realidade que nunca escolheu, condenado a servir a empresa para sempre.